Você não está no controle da sua vida. E se isso te irrita, é porque uma parte de você já sabe que é verdade. Você só não queria admitir, porque admitir significa encarar uma pergunta assustadora. Se não sou eu que estou decidindo, quem está? Você acha que escolhe, mas repara, você repete o mesmo tipo de erro, repete o mesmo tipo de relação, repete o mesmo tipo de hábito, repete o mesmo tipo de promessa. Você começa empolgado e some. Você diz, agora vai, e volta para o mesmo lugar. Você jura que é falta de disciplina, falta de tempo, falta de sorte. Mas e se o problema for mais simples e mais profundo? E se você só estiver vivendo no piloto automático, com a ilusão de que está no volante? Porque a verdade é essa. A consciência é uma parte pequena do que você é. Ela fala alto, mas ela não manda tanto quanto parece. Enquanto você está pensando, outra parte de você já decidiu. O corpo já reagiu. O subconsciente já interpretou. E depois a consciência chega com uma justificativa bonita, que soa racional, que soa madura, que soa meu jeito. Só que na prática, é só o programa te mantendo no mesmo trilho. E se você entender isso, você para de se culpar do jeito errado e começa a atacar o problema no lugar certo. Você para de tentar mudar só com força de vontade e começa a mexer no mecanismo que realmente manda. Porque hoje eu vou te mostrar por que você não está no controle, como esse controle é roubado em silêncio e como você começa a recuperar, não com promessas gigantes, mas no microsegundo onde a vida muda de verdade. Primeiro, eu preciso que você aceite uma imagem. A sua mente é uma casa. A consciência é um quarto iluminado. É onde você pensa, planeja, promete. Só que o resto da casa é enorme. Tem porão, tem corredores, tem cômodos fechados. E nesses lugares vivem memórias, associações, medos, desejos e principalmente regras. Regras que você não lembra de ter escrito, mas que você obedece como se fossem lei. E essas regras são o verdadeiro governo da sua vida. Por exemplo, se existe uma regra interna dizendo não confie, você vai interpretar qualquer detalhe como ameaça. Se existe uma regra dizendo não se exponha, você vai chamar medo de prudência. Se existe uma regra dizendo você não é suficiente, você vai se comparar até perder coragem. Se existe uma regra dizendo você sempre estraga, você vai sabotar quando começa a dar certo. Você chama isso de personalidade, mas é programação. E aqui vem a parte que explica tudo. O cérebro não foi construído para te fazer feliz. Ele foi construído para te manter vivo. Ele prefere o familiar ao melhor, prefere repetição ao risco, prefere previsibilidade ao novo. E para isso ele cria atalhos, scripts, que rodam sozinhos quando alguma coisa parece perigosa. Perigosa não no sentido físico, mas no sentido emocional. Rejeição, vergonha, humilhação, abandono, fracasso, exposição. Então, quando você está prestes a crescer, o alarme dispara. O corpo muda, a respiração encurta, o peito aperta, a mente acelera. E aí vem o impulso: fugir, adiar, se distrair, se justificar, atacar, se calar. Você sente como se fosse você, mas é o sistema de sobrevivência, e ele assume o volante antes da sua consciência. Isso é o primeiro jeito que o controle é roubado. O corpo decide antes da mente. O segundo jeito é o filtro. Você não vê o mundo como ele é. Você vê um recorte. O cérebro escolhe o que você vai notar e o que vai ignorar. Só que esse filtro não pergunta o que eu quero. Ele pergunta o que confirma quem eu acho que eu sou e o que evita perigo. Se você acredita que ninguém te valoriza, vai notar desvalorização. Se acredita que o mundo é ameaça, vai notar ameaça. Se acredita que sempre perde, vai notar perdas. E aí você chama isso de realidade. Mas é lente. E lente define decisão.
Se você enxerga a ameaça, você se defende. Se você enxerga rejeição, você se esconde. Se você enxerga escassez, você aceita pouco. Esse filtro é tão forte que duas pessoas vivem a mesma situação e saem com histórias opostas. Uma diz, foi oportunidade. A outra diz, foi humilhação. O evento é o mesmo, o filtro é diferente e o filtro decide o rumo. O terceiro jeito que o controle é roubado é pela recompensa do alívio. Toda vez que você obedece o padrão, você sente alívio. Você evita o desconforto de tentar, evita o desconforto de dizer não, evita o desconforto de ser visto, evita o desconforto de falhar. E esse alívio é viciante. O cérebro aprende, isso funciona, e reforça o caminho. Por isso você promete mudar e no primeiro desconforto volta. Não porque você é fraco, porque você está treinado. Quer ver isso na prática? Observa o que você faz quando sente desconforto. Você pega o celular, você come, você abre 1000 abas, você se distrai, você some, você fica agressivo, você faz piada, você se explica demais. Esse comportamento é o seu piloto automático buscando alívio. E enquanto você buscar alívio acima de crescimento, você não vai estar no controle. O quarto jeito é a identidade. Esse é o núcleo. Você não defende hábitos. Você defende quem você acredita ser. Se você se identifica como ansioso, você vai viver como ansioso. Se identifica como quem nunca termina, você vai abandonar no meio. Se identifica como quem sempre estraga, você vai sabotar quando começa a dar certo, porque o cérebro prefere estar certo do que estar livre. Confirmar a identidade dá uma sensação de controle, mesmo que seja um controle triste. E aqui entra um detalhe misterioso. A mente vai criar situações para provar a sua crença. Você acredita que não é valorizado, então você aceita migalhas. Migalhas viram prova. Você acredita que ninguém fica, então você se fecha. A pessoa se afasta. Prova. Você acredita que sempre falha, então você procrastina. Você entrega mal. Prova. E aí a mente diz, viu? Só que ela não previu. Ela provocou. Você está vivendo dentro de uma profecia que se cumpre sozinha. Agora eu vou te contar uma cena simples que explica o não estar no controle. Você decide que vai começar algo importante. Treinar, estudar, criar, trabalhar num projeto. Você senta, abre e de repente surge uma vontade absurda de fazer qualquer coisa menos aquilo. Você lembra de uma tarefa urgente. Você pega o celular só por 1 minuto. Você vai resolver um detalhe. E quando percebe, acabou o tempo. Depois você se culpa. E promete. E repete. Isso é controle? Ou é um programa rodando? E tem outra cena, ainda mais comum, só que mais silenciosa. Você está num relacionamento, numa amizade, num trabalho. Algo te incomoda. Você sente. Só que você engole. Você diz, não é nada. Você diz, deixa pra lá. Você diz, não quero confusão. E aí você vai acumulando pequenas traições contra você mesmo, até o dia em que explode, ou adoece, ou some, ou aceita uma vida pequena. Esse também é o piloto automático. É o comando do não incomode, o comando do seja aceito, o comando do não seja um problema. E quando você obedece isso por anos, você perde o controle da própria história sem perceber. Porque controle não é mandar nas coisas. Controle é ter coragem de se posicionar no momento certo. E quando você não se posiciona, você vira passageiro da sua própria vida. E aqui vem o pico emocional, porque eu quero que você sinta o peso real disso. Imagina que você passe os próximos 5 anos vivendo assim, no automático, reagindo, buscando alívio, adiando o que importa, aceitando o que não merece, se escondendo quando deveria aparecer. Você vai acordar um dia e perceber que a vida que você queria viver
virou uma vida que você vê nos outros. E o mais cruel, você vai chamar isso de azar, vai chamar isso de destino, vai chamar isso de a vida é assim. Quando na verdade foi só um piloto automático vencendo todos os dias. O maior roubo não é o roubo de dinheiro, é o roubo de direção. Você pode recuperar dinheiro, você não recupera anos vividos no automático. Mas agora vem a parte que liberta, você pode recuperar o controle, só que não do jeito que te venderam. Não é com motivação, não é com promessa, é com treino. Porque se o automático foi treinado, ele pode ser retreinado. E o controle não volta no grande, ele volta no micro. Primeiro, você aprende a capturar o microsegundo, o instante em que o corpo muda, o instante em que o impulso aparece, o instante em que sua mão vai para o celular, o instante em que você ia dizer depois. Esse microsegundo é a porta entre você e o programa. Se você vê a porta, você pode escolher. Se você não vê, você só atravessa e chama de meu jeito. Segundo, você nomeia o programa. Em vez de eu sou assim, você diz: isso é um padrão. Isso é um comando. Isso é um alarme antigo. Você separa você do script. Parece pequeno, mas é cirúrgico. Porque enquanto você se confundir com o script, você vai defendê-lo como identidade. Terceiro, você cria microprovas novas, pequenas, repetidas, com emoção. O cérebro muda por evidência, não por discurso. Se o seu padrão é fugir, a microprova é ficar mais 1 minuto. Se é agradar, a microprova é um não calmo. Se é se calar, a microprova é falar uma frase a mais. Se é começar e não terminar, a microprova é terminar algo pequeno hoje. Hoje. Porque evidência no presente reconfigura o seu termostato interno. E aqui está o segredo dentro do segredo. Microprova tem que ser pequena o suficiente para você fazer e grande o suficiente para virar prova. Se você tentar uma mudança gigantesca, seu alarme dispara e você volta. Se você fizer algo pequeno, você atravessa o alarme sem colapsar. E o cérebro aprende. Eu sobrevivi. Eu consigo. Aí sim, o controle começa a voltar. Agora eu quero te propor um exercício que parece simples, mas é poderoso. Por 7 dias, você vai observar 3 coisas: seu ponto de fuga, seu gatilho e sua frase crua. Ponto de fuga. O que você faz quando sente desconforto? Gatilho. O que acontece segundos antes? Frase crua. O que você diz por dentro? Não a frase bonita, a verdadeira. Vão me julgar. Eu vou estragar. Eu não sou bom. Ninguém me prioriza. Se eu tentar, vou falhar. Essa frase é o comando que está dirigindo você. Quando você encontra essa frase, você percebe algo assustador. Ela aparece em várias áreas: trabalho, amor, dinheiro, corpo, disciplina. O cenário muda, a frase é a mesma, e aí você entende. Não são 1000 problemas, é um programa. E tem um acelerador que fala a língua do subconsciente. Ensaio. Antes de dormir, por 7 dias, você escolhe um gatilho e se vê respondendo diferente. 2 minutos. Você se vê respirando, ficando presente, fazendo a microprova. Sente no corpo. O cérebro aprende por repetição, imagem e emoção. O que você ensaia, você facilita. E o que você facilita, você faz quando a vida apertar. Agora eu quero fechar com uma pergunta direta. Onde você mais sente que não está no controle? É no foco, na disciplina, no dinheiro, nos relacionamentos, no corpo, na coragem? Escolhe uma área e escreve em uma frase: eu perco o controle quando. Só isso já muda algo, porque você está tirando do invisível e colocando na luz. Comenta aqui embaixo qual foi a frase que você percebeu em você. A frase do comando. Uma só. Porque quando você coloca isso em palavras, você quebra um feitiço.
Você para de chamar piloto automático de personalidade e se inscreve no canal, porque a partir daqui a gente vai aprender a recuperar o controle de verdade, não controlando o mundo, mas controlando o microsegundo onde você escolhe, porque é aí que a vida muda. Guarda essa frase para terminar. Você não perde a vida por um grande erro. Você perde a vida por pequenos automatismos repetidos. No dia em que você percebe, você volta para o volante. E quando você volta para o volante, tudo começa a fazer sentido.